Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Cenários Possíveis, um bate-papo sobre inovação na cidade, que é uma ação da Urban Innovation Week, uma semana inteira sobre inovações nas metrópoles. Eu sou Luana Aquino, responsável de comunicação do State, e vou me autodescrever para esse papo ser acessível para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu sou uma mulher mestiça, de cabelos pretos, pele escura, uso óculos de armação branca, uma camiseta preta e um terno marinho por cima. Vou pedir para as nossas convidadas se autodescreverem, por favor, e se apresentarem. Jenny? Olá, sou a Jenny Komatsu, eu sou japonesa, pele clara também, cabelos escuros, meio comprido. Também sou de óculos, com uma armação clara, um detalhe preto e um terno cinza com camiseta branca. Ju? Oi, pessoal, eu sou a Juliana Rosa. Vou me autodescrever. Eu tenho cabelos castanhos, meia altura, tô vestindo camiseta branca, uma calça bege, também uso óculos, armações mais marrons, e tenho 1,64 de altura. Muito obrigada, meninas. Bom, para dar início aqui à nossa roda de bate-papo, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a empresa de vocês. Então, vou começar aqui por ordem alfabética. Jenny, conta pra gente um pouquinho o que é a Brechó Carbono, o que vocês fazem. Bom, eu sou a sócia fundadora, né, da Bruxo do Carbono. Ele é uma Deep Tech, né, é uma startup baseada em ciência profunda, por isso o Deep, né? E a gente trabalha com resíduos têxteis, né? As pessoas geralmente, eu pergunto, não sabem o que fazer com a roupa, né? Depois que doa, depois que fica velho, o que que eu faço, né? Tem gente que, amigos meus falaram que eu mando para minha mãe. Tá, mas e depois, né? Então, é um problema muito grande, né? Que a gente tem aqui no mundo, 92 milhões de toneladas por ano de resíduos têxteis que são gerados. E a gente transforma tudo isso em carvão ativado, né? Depois a gente pode falar mais, mas o carvão ativado ele tem muitas aplicações, mas principalmente o que o pessoal mais conhece é filtro de água, né? O filtro de água que a gente tem em casa é feito de carvão ativado. Perfeito. Falando sobre sustentabilidade, né, e dando novas formas de uso, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua atuação, Ju. O que vocês fazem e como atuam? Bom, perfeito. O Casulo, ele é uma iniciativa criada pela Braskem, então a gente vem, né, do setor petroquímico. Então, o casulo ele nasce dentro de um contexto onde a gente vê, né, o plástico realmente tendo seus impactos no meio ambiente, né? A gente vê essa questão da sustentabilidade, de tudo que a gente precisa fazer para mudar os cenários futuros. E a gente já tinha, né, uma área focada em desenvolvimento de embalagem, mas a gente sentiu essa necessidade de trazer vários atores da cadeia para a gente conseguir co-criar junto embalagens mais sustentáveis. Então, assim, a gente acredita no papel do plástico dentro da sustentabilidade, se ele for pensado da forma correta ali, quando a gente olha para o redesign mesmo da embalagem, né, para o design, na etapa de conceituação. Então, tem até um estudo da Universidade da Dinamarca que diz que 80% do impacto de um produto ele é definido na sua fase de conceituação. Então, por que não, né, a gente pegar um produto, uma embalagem, repensar ela desde o início, entender quais são, né, os impactos daquela embalagem, seja, né, análise de ciclo de vida, que a gente se apoia muito também, né, nas questões, né, ambientais, mas também do impacto social, né, o que que a gente está gerando com aquela mudança de embalagem lá na ponta. Né? Então é um pouco disso que a gente faz e traz os atores para trabalhar junto com a gente. Então, brand owners, transformadores, startups, que a gente é só um elo da cadeia, né? A gente fica lá atrás. Então, como a gente se conecta e traz essa inteligência coletiva para redesenhar as embalagens, sempre com foco na sustentabilidade. Aproveitando o gancho aqui sobre novas transformações da Ju, Jenny, eu gostaria de saber o que a gente faz depois que as nossas roupas, os nossos tecidos, né, inutilizáveis, as nossas mães não querem mais utilizá-los para nada, como a gente descarta eles de maneira adequada e como é o processo de transformação deles. Uhum. Existem hoje já algumas tecnologias de reciclar tecidos, né? Só que a gente só tem hoje 1% só dos tecidos voltam a ser tecidos novamente.
apesar de ter, né, a primeira opção seria, claro, você doar para alguém, você fazer troca com alguém, né, é sempre, essa a questão da economia circular, né, vamos reutilizar o máximo que puder, então essa é a primeira opção, claro. Mas hoje já existem, várias empresas, de lojas de roupas, né, grandes, que você tem a caixinha lá, que você pode levar as suas roupas também, mas tem loja que você tem que perguntar e tem que procurar, às vezes ele fica meio escondidinho, né. Eu já Sim. fui em umas e as vendedoras nem sabiam que tinham, então você tem que insistir um pouco, mas tenta, você leva lá para eles poderem dar o destino correto. Só que esse destino correto nem sempre é reciclagem, né, existe a reciclagem que chama desfibragem, que eles rasgam a roupa e vira pozinho. Então, se for algodão, ele consegue virar tecido de novo, mas se for poliéster, se for sintético, ele vai virar só um enchimento, né, para fazer ou um urso de pelúcia, ou fazer uma almofada, né, ou virar aqueles cobertores cinzas, né, aquele todo coloridinho. Então essa é a para onde vai quando vai para desfibragem. Por enquanto, esse é o único método de reciclagem que existe, a desfibragem, assim, que em grande escala, mas ainda assim é muito pouquinho, né. Aí o que a gente está fazendo então, para transformar em carvão, é uma transformação térmica, né, uma transformação físico-química, que ele nasceu do meu doutorado, esse essa tecnologia, né, e esse pingente que eu estou usando, ele é feito de carvão, com uma cerâmicazinha, pô, ele vira um difusor, Legal. eu posso pingar um óleo essencial, eu fico com o cheirinho aqui o dia inteiro, mas então é uma transformação térmica, né, então ele continua sendo um ciclo técnico que a gente fala da economia circular, né, porque eu estou destruindo o tecido para virar uma outra coisa, mas que tem usos, né, eu consigo usar ele até como para tratar a água de um efluente da própria indústria da moda, né, que o tingimento sai muita cor, né, a cor é uma coisa difícil de limpar nos tratamentos normais de esgoto, e o carvão ativado ele consegue absorver isso, né, assim como a gente filtra a água e sai o cloro, sai o cheiro, ele consegue tirar a cor também. Então a indústria o têxtil, né, quando a gente fala em têxtil, não é só o retalho, né, muitas vezes a gente tem um dado, no Brasil é muito utilizado, que 20% dos resíduos têxteis são reciclados no Brasil. Só que esse é um dado que ele só conta o retalho. Quando você vai fazer a roupa, né, vai cortar o tecido, aí fica aquelas rebarbas, né. Então 20% desse pedaço é reciclado, só que não está contando a roupa. Então quando a gente conta a roupa, cai para 1%. Então e a roupa é uma coisa muito difícil de reciclar, assim como os plásticos, né, se ele vem tudo misturado, muito difícil de você reciclar. Para reciclar de volta para o que ele era antes, ele tem que vir separado. Só que as roupas, se você olhar a etiqueta, é uma mistura de um monte de coisa, né, algodão com poliéster, com elastano, com acrílico, com viscose, com sei lá isso aqui, fora as cores, né. Por isso que a reciclagem do aquele cobertor fica tudo cinza, porque é uma mistura de todas as cores. Então essa é uma dificuldade que a gente tem dos tecidos, mas o nossa tecnologia a gente consegue tratar tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse é o nosso grande diferencial. Nossa, muito incrível. E mais incrível ainda é o seu pingente também. Eu queria Fa fazer só um comentário, Claro. você acha que tem um gancho muito legal, assim, em relação à reciclagem, né? Porque no mundo de embalagens a gente também vê alguns desafios, né, em relação, igual você comentou, né, mistura de materiais e não é só plástico, né? Então, por exemplo, mistura de papel com plástico, Com realmente você alumínio. com alumínio, isso tudo dificulta a reciclagem. E até mesmo o que você comentou, né, dos pigmentos, a gente vê, por exemplo, embalagem PET para água. Se ela tem uma cor, né, então assim, uma embalagem PET rosa, Uhum. ela dificilmente vai ser reciclada. Por quê? Por mais que ela seja reciclável, não existe demanda suficiente para que as pessoas que estão lá coletando, separando, tenham massa crítica para de fato ter uma demanda ali na ponta que vai querer uma embalagem como essa, e muitas vezes aquilo é destinado para aterro. Então, assim, até na questão do próprio pigmento, o que que a gente já não consegue fazer hoje, né? Então, acho que são coisas bem simples, às vezes, né? Óbvio que talvez na roupa tem muito mais o apelo da aparência e tal, né? Mas quando a gente vai para reciclabilidade, quanto mais simples a gente Sim. fizer as coisas, e aí pode ser né, em termos de materiais, mas também dessa questão de cor, você já facilita muito o processo, né? Então, assim, por que que eu não vou fazer minha garrafa de água, que é rosa ou roxa, para uma transparente, que é o padrão de mercado,
e que aí você vai ter a certeza de que ela vai Vai ser ser, né, reciclado. coletada e reciclada. É só uma curiosidade. Perfeito. Eu vou devolver a bola para você, Ju. Inovação de resinas sustentáveis, né? Eu gostaria de saber um pouquinho mais de como vocês atuam nesse setor. Perfeito. Então, assim, né, a Braskem, ela trabalha com as resinas de origem fóssil, né, então, que vem, né, provenientes do petróleo, mas a gente tem as nossas resinas que a gente chama de sustentáveis. Então, a gente tem uma linha que endereça, e é isso que é interessante também, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem muitos aspectos que a gente consegue abranger com a sustentabilidade. Então, assim, eu posso ser mais sustentável através de uma reciclagem, eu posso ser mais sustentável por reduzir as emissões de CO2, posso ser mais sustentável por, sei lá, ter um transporte mais eficiente, né? E, consequentemente, menos emissões no transporte. Então, assim, a gente entendendo, né, essas várias formas de endereçar a sustentabilidade, a gente consegue refletir isso nas resinas também. Então, eu tenho, por exemplo, uma linha de resinas que eu uso fonte renovável para produzi-las. E o que isso significa? Que eu vou endereçar emissão de gás de efeito estufa. Então, ao invés de eu utilizar a nafta que vem lá do petróleo, eu vou utilizar o etanol que vem da cana-de-açúcar. Então, ao invés de eu usar, né, o etanol, a cana-de-açúcar, ele é uma fonte renovável, ou seja, eu consigo plantar ela de novo, eu consigo fazer com que no processo da fotossíntese ela tenha, né, a emissão de oxigênio. Então, isso você já compensa a pegada ali do material. Então, eu tenho a minha resina Green Biobased que endereça a questão das mudanças climáticas. Tem aí uma pegada ambiental, se você for comparar com a resina convencional, vou tentar falar aqui em termos bem leigos, tá? Mas assim, mais ou menos um delta de 5, e aí a gente fala, né, pode ser quilos equivalentes de CO2 emitido. Então, comparando uma resina de origem fóssil com uma de fonte renovável, você consegue economizar aí 5, e aí usar a unidade de medida, né? 5 quilos a cada 5 quilos de resina, você consegue economizar 5 quilos de CO2. Então, essa é uma linha. A gente tem uma outra questão que endereçam a questão dos resíduos, que é a nossa resina reciclada. Então, a gente, né, trabalha com poliolefinas recicláveis, então, polietileno, polipropileno, que são oriundas ali da reciclagem mecânica, que é quando a gente coloca, né, nosso lixo ali, nosso resíduo nas separações, é essa nossa fonte. E outros aspectos que a gente endereça ainda o resíduo, mas utilizando, por exemplo, reciclagem química. A reciclagem química, ela é um processo de pirólise, que você, na verdade, vai pegar aquele material, né, principalmente aqueles materiais que de fato não são recicláveis no sistema mecânico, e você vai conseguir transformar ele de novo em um polímero, né, em uma nafta circular, que a gente chama. Então, tem esse processo de tecnologia, ainda é muito incipiente no mundo, né? A gente já tem trabalhado aqui com grandes marcas no Brasil. É uma forma de você conseguir também aplicar a resina reciclada em produtos de alimento, porque hoje a gente não pode usar, por exemplo, resinas recicladas de forma mecânica, na sua grande maioria, tá? Em alimentos. Então, isso ajuda também a endereçar a reciclagem nesse setor. E por último, né, para tentar ser um pouco mais breve, mas o biocircular, que ele, ao invés de então usar o resíduo plástico, a gente usa, por exemplo, óleo de cozinha, né? Óleo de palma. Então, tudo isso a gente consegue também passar por esse processo de transformação, chegar ali, né, na matéria-prima que a gente vai usar para fazer a resina, e aí você consegue ter, então, uma resina circular. Nossa, muito interessante, né? Um trabalhão, né? Para a gente manter realmente todo o ciclo. Manter um ciclo, né? Num processo de reciclagem. É isso. Eu acho que eu vou aproveitar também o gancho, né? Falar um pouquinho das embalagens, Sim. né? Na moda, porque na moda, a roupa, quando você vai fazer as compras na loja, geralmente vem no papel, né? Mas então, onde é que entra os plásticos, né? É o que a gente tinha conversado um pouquinho antes com a Juliana, existem aquelas embalagens invisíveis aos nossos olhos, né? Porque até a roupa chegar lá na loja onde eu compro, ele passou por muitos e muitos, muitos processos, desde lá do algodão que foi plantado, o do polímero que foi extraído e que virou a fibra, que tingiu. Então,
durante o processo, durante a fabricação, tem muita embalagem, tem muitos polímeros plásticos, né? Então aí que Exato. entraria, né, esse tipo de tecnologia, né, que é circular, que a gente chama de circulotécnico, né? É interessante você falar de pirólise, porque o nosso processo de carvão também é uma Ah, pirólise. que legal. De transformação de carvão. A pirólise é interessante que você tem o sólido, que é o carvão, e tem a Uhum. parte gasosa e a parte de óleos, né, que futuramente pode virar voltar a ser polímero de novo, que é até uma linha de pesquisa que a gente também tem. No momento a gente está focando no carvão, já é um produto pronto, mas os gases, os óleos estão sendo recolhidos, porque a gente está estudando também voltar a ser polímero de novo, porque afinal metade das nossas roupas são sintéticas, né, que vieram de petróleo. No mundo dizem que até 70% de sintéticos. No Brasil a gente ainda está aí no meio a meio, que a gente é um grande produtor de algodão, né? Mas também tem seus problemas de pegadas ambientais. Ô, Jenny, a gente já sai daqui fazendo uma parceria, então, É, né? com certeza. Sim. Jenny, e para as pessoas que estão em casa e realmente não entendem o que seria esse resíduo têxtil, né? Você explicou um pouquinho no começo do nosso bate-papo sobre o retalho, né? Como que ele é classificado, mas o que seria de fato esses resíduos têxteis, né? Para a gente estar mais informado sobre o assunto. Quando a gente pensa em têxtil, a gente só pensa na roupa, né? A Uhum. primeira coisa que vem à mente é roupa, só que a gente tem que lembrar que tecidos não é só roupa, né? Aqui a gente tem várias luzes aqui em volta, né? Também está usando o tecido para usar das luzes. É a mala, é o tênis, é o boné, a mochila, é toalhas, lençóis, né? Tem muita, muita, muita coisa que é de tecido, né? E como eu comentei antes, né? A primeira coisa que se pensa é o retalho do corte, né? Só que esse é um tecido limpo, que é muito mais simples de você mandar para uma reciclagem mecânica, química, Uhum. porque ele já vem, né, bastante do mesmo tipo, então é muito mais fácil de reciclar. O grande problema realmente é o pós-consumo, né? Dentro dos resíduos têxteis, a gente divide em pré-consumo e o pós-consumo, né? No pré-consumo, além do retalho, tem as roupas que não são utilizadas, né? Tem aquelas que você compra e nunca usa, mas também tem aquela que sobra na loja. E o que que o pessoal faz com isso, né? Infelizmente, ele é destruído, ou vai para aterro sanitário, Nossa. ou muitas vezes é queimado. Existem muitas notícias, se você procurar, de foram queimados. Por que que isso acontece? Porque a marca, ele não quer perder o seu valor, né? Se ele, mas por que que não doa, já que sobrou, né? Final de coleção, alguma coisa. Mas se ele doa, aí chega para uma pessoa, digamos, né, de um socioeconômico mais baixo, essa pessoa está usando uma marca que deveria custar não sei quantos, né, R$ 1.000, Uhum. ele perde o valor, Caramba. infelizmente. Então eles acabam destruindo as roupas que sobram de coleção, né? Então essa é uma grande questão. E tem o pós-consumo, que na verdade essa é a maior parte, né, que os retalhos é cerca de em média de 20%, que é o que sobra das rebarbas, dos cortes do tecido, né, para fazer as coisas, mas os outros 80%, né, aqui no Brasil, então, que não é só o que a gente produz aqui, a gente importa muito, Uhum. né, Sim. muita importação não só de roupa, mas de tecidos, que tudo que vem de fora. Então, assim, por baixo, o Brasil produz 4 milhões de toneladas por ano de resíduo têxtil. Agora que me lembrei, eu fui visitar um transbordo de lixo em São Paulo. Transbordo é um lugar que chega os caminhõezinhos, sabe, o lixo do nosso dia a dia, que o caminhãozinho passa na nossa casa. Ele não vai direto para aterro sanitário, ele vai para um lugar que chama transbordo, Uhum. né? Os caminhõezinhos, então eles vão colocando num buraco gigante, assim. E do lado eles têm uma cooperativa, né, que eles recebem os caminhões verdes, né, os caminhões dos reciclados, só que tem rejeito, nem tudo que vai para a cooperativa consegue ser reciclado, e o que sobra acaba indo para o transbordo de novo. No dia que a gente estava visitando, no momento que a gente estava olhando, pena que não podia tirar foto, chegou um caminhãozinho verde e virou, só tinha roupa, só tinha roupa, 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 porque as pessoas
acabam achando que é reciclável, né, uma roupa, eu acho que pelo menos vai para doação, mas infelizmente não vai, porque a qualidade das roupas hoje são tão baixas, né, Uhum. que mesmo que você só usou poucas vezes e doou, mas só nessa de ser misturado, de ser transportado, ele já rasga, já fura. Sim. Então, nossa, o caminhão inteiro, só de tecido, só de tecido. Então, o pós-consumo é o principal resíduo têxtil. E as pessoas não olham para ele, né? Nossa, é um desafio, né? Sim. E olhando assim, né, para a economia circular, a gente tem aquela pirâmide famosa, né, que é primeiro você precisa tentar reutilizar para depois ir até chegar, por exemplo, numa incineração, que seria tipo assim, o pior cenário mesmo, né? Mas aí eu fico pensando também assim no que tem né, uma forma de você reformar. Então assim, a gente já vê Sim. muitas iniciativas lá fora de que eles chamam de refurbish, Uhum. né? Então assim, eu tenho empresas mesmo, assim, startups que trabalham só com isso. Então, você tem uma mochila, putz, ela rasgou. Aí você fala assim, não, então eu vou comprar outra. Não, você vai, né, o refurbish e você conserta a que você tem, Conserva. né? Então, assim, eu acho que também move muito nossos hábitos. Óbvio que talvez aqui você não vai encontrar isso tão fácil. Às vezes, por exemplo, vai ser até mais caro Uhum. você, sei lá, pedir a depender do serviço, né? Se você fazer essa reforma do que você comprar um novo. Mas eu acho que é isso, a gente está aqui para também provocar isso. Então, é mostrar que isso é possível e até virar um business mesmo. Sim. E aí, quando você falou disso, e do design simplificado, né? Então, por exemplo, por que que eu não faço, óbvio, a indústria da moda que vai ficar muito revoltada comigo, talvez. Mas assim, a gente fazer um design simplificado, né? Então, poxa, como eu faço, de repente, roupas mais atemporais? Óbvio que depende muito, é isso, né? É o consumo versus o que a gente acredita como sustentabilidade, mas para mim é um caminho, entendeu? E como eu olho para roupa e falo assim, poxa, se eu botar um zíper, vou dificultar. Então, como que você faz esse redesign, né? Para você pensar já que a roupa ela vai estar própria, apta para isso, que eu acho que é um pouquinho do link que eu faço também com o casulo ali, quando a gente olha para redesign. Essa questão, posso complementar? Essa questão da moda, né? Que o que, que vem primeiro, eu acho, sabe? O ovo ou a galinha. Aham. São as pessoas que estão pedindo por roupas novas o É, tempo todo, ou é a indústria da moda que está exato. colocando isso na nossa mente, que a gente precisa estar sempre mudando de moda, né? É. Uma coisa que eu aprendi com essa coisa de startup, né? Porque eu era, gente, cientista, tá? Eu não era nada de negócios. Para começar uma startup, a gente tem que mudar um pouco o jeito que a gente pensa, né? Uma cientista que tá lá vendo um negócio tão pequenininho. Mas aí eu fui fazer consultoria de imagem, para Uhum. mudar um pouquinho a imagem também. Eu já sou japonesa e uso óculos, né? Então aquela coisa de Sim. quadrada de japonesa cientista, não, eu preciso mudar um pouquinho minha imagem. Aí eu fui fazer consultoria de imagem, uma coisa que me pegou bastante, assim, que ela fala duas coisas, na verdade, né? A moda ou a imagem que a gente tem que ter da gente, não pode ser ditado pelos outros, né? Ele tem que ser ditado pelo o que você quer transmitir, Hum. né? O que que você quer transmitir com a sua roupa? A gente não pode ficar dependente do que o outro acha que é melhor na gente, né? Não é porque tá na moda que fica bem em mim, não é porque tá na moda que é isso que eu quero transmitir, que eu tô sempre na moda, assim. Hum. Tem algumas coisas que a gente tem que pegar da moda para a gente parecer que é bem-sucedida, digamos assim, É. né, que ela falou assim, porque por mais que mesmo que a outra pessoa esteja na minha frente, ela não seja uma pessoa que fica preocupada com a moda, mas a gente está olhando isso o tempo todo, né, Uhum. na televisão, no filme, na revista, então aquilo fica na nossa cabeça Sim. como uma imagem de bem-sucedida. Então a gente tem que usar a É. moda desse jeito, né, que nem esse óculos assim meio que eu estou usando ele meio gatinho. Eu Aham. nunca ia usar isso. Se dependesse de mim. Sim. Mas é o que ela falou, você tem que estar um pouquinho na moda para estar em dia, para que a outra pessoa te enxergue como você quer que ele te É. enxergue. Isso. Mas não que eu precise estar 100% Sim. na moda, sabe? E incluir só alguns É. detalhes, porque é o inconsciente, ele está no inconsciente das pessoas, o que é uma imagem de uma pessoa bem-sucedida. Infelizmente, a gente tem que pegar um pouquinho a moda, mas não ser, como eu posso dizer, não virar escravo dele, né? É. Esse consumo exacerbado, né? Eu acho que é isso.
E acho que a gente como e aí isso seria uma conversa aí para, né, outro podcast, É, assim, gênero, a gente como mulher também sente muita pressão, né, então dentro de corporações, assim, para você conseguir, né, ter reconhecimento, status, respeito, eu escuto muito isso de colegas minhas que tiveram que passar por esse tipo de assessoria, né, enfim, mas aí eu acho que é uma sim. conversa de gênero que a gente É. pode ter também mais uma hora de bate-papo. É, realmente são muitas escalas, né, até a gente chegar num propósito, né, que fecha um ciclo, né? E falando sobre ciclos, né, Ju, eu gostaria de saber sobre os desafios e oportunidade para as marcas serem mais sustentáveis dentro da área que vocês atuam. Ah, perfeito. Bom, a gente tem trabalhado muito perto, né, com marcas grandes, pequenas e médias. E a gente no Casulo já recebeu em média umas 400 empresas, tá? E assim, a gente vê muito essa vontade, essa ambição das empresas implementarem sustentabilidade nos seus negócios. Eh, aí a gente tem um público, né? As pequenas e médias empresas com essa vontade, não sabendo muito por onde começar, né? Então, por exemplo, não tem uma área específica de embalagem, de P&D, de sustentabilidade. Então, elas buscam a gente do tipo assim, poxa, eu queria a sua ajuda mesmo. O que que é mais sustentável? Me ensina, né? Me guia. E eu acho que essas empresas também, por não terem muito, né, essa questão de esforço, dedicação para fazer um processo de criação de uma nova embalagem, enfim, tem todo um processo também mais custoso quando envolve criação, né, de uma embalagem nova. A gente tem um programa que a gente lançou no ano passado, que é a Ready Packaging, que justamente é conectar essas pequenas e médias empresas a soluções sustentáveis que já estão disponíveis no mercado. Então, assim, e aí você falou, né, desses desafios, então, poxa, como que eu já torno visível e acessível ao alcance das marcas essas soluções que já estão prontas? Então, assim, a gente recebeu aqui a Solvi, né? A Solvi trabalhava aqui, né, no State, Organo Solvi, e ela foi o primeiro cliente nosso do Rare Packaging, porque a gente já tinha uma solução monomaterial flexível, eles estavam com um conceito de produto também super sustentável, e eles falam: "Poxa, eu quero essa embalagem, porque eu sei que ela vai reciclar", e aí acho que a embalagem dele estava superdimensionada até, não precisando de tantas barreiras que eles estavam colocando. Então, poxa, a gente fez essa conexão e de forma simples, sabe, uma solução que já estava de prateleira, que ele conseguia implementar. E aí a gente tem o outro cenário, né, de empresas grandes, que também, né, olham muito para isso, têm metas e compromissos públicos em relação à sustentabilidade. A gente já viu várias anunciarem que não vão conseguir cumprir até 2020. Era esse ano, né? Era até 2025, aí estenderam para 2030. Existe um desafio, eu acho, grande em relação a custo também. Então, a gente vê muitas assim, poxa, mas eu vou mudar minha embalagem, ela vai ser mais reciclável, mas eu vou ter um pênalti de custo aqui. E não para de pé. Né, então a gente vê a questão barreira-custo muito forte ainda, porque ela vai se e aí ela pode até: "Ai, vou perder mercado, porque eu vou ficar mais cara, e aí o meu concorrente vai surfar a onda ali do produto dele e vai vender no meu lugar". Então, poxa, a parte econômica ela ainda é muito importante. Então, assim, eu acho que a gente não pode negligenciar isso dentro dos nossos serviços aqui, né, do como a gente atua, a gente assim, unânime entre as empresas e a gente, de fato, não pode negligenciar. Tem que parar de pé. Então, assim, como a gente torna também a sustentabilidade economicamente viável. Então, acho que esse, para mim, é um grande desafio. E um outro desafio que eu vejo também de inovação em embalagens e essas grandes indústrias é que a gente acredita muito no reuso, no longo prazo. Então, assim, a gente já vê modelos na Europa, em mercados, beauty personal care, onde você tem ali a sua embalagem e você vai em locais para reabastecer aquele produto. Exatamente. A gente tem aquele refil em casa, né? Hoje em dia, que é mais econômico, o público adere. Mas nesse caso, eu tô falando até de você ter uma embalagem que você vai usar ela, sei lá, 50 vezes. O ciclo, ele é mais alto. Então, óbvio, e aí tem um desafio grande em termos de business model, né? Porque é um modelo novo. E aí a gente lê muito sobre reuso. Então você precisa de colaboração entre as empresas concorrentes para que funcione. Porque assim, eu preciso que esse serviço, né, ele pare em pé, toda essa logística. Então, assim, do ponto de vista econômico, eu preciso me unir
a meus concorrentes, né, para a gente desenvolver um serviço juntas, para que isso se torne viável. E além disso, a parte do consumidor que precisa também fazer a sua parte, né, precisa se ver ali na posição de tipo: "Não, eu entendo o meu impacto, eu vou fazer isso". Então assim, a gente está muito distante disso acontecer, acho que, né, tem muitos desafios também regulatórios, onde a gente não pode, por exemplo, fazer isso do ponto de vista de alimento ainda, então assim, tem certas aplicações ainda que estão restritas, mas eu acho que é importante, e até no Casulo a gente fez isso, é experimentar. Então a gente tem hoje uma máquina de reuso, que a gente desenvolveu em colaboração com uma startup, a Avoid, e a gente simula, óbvio que não tem nenhum produto ali verdadeiro, é água com corante. Para a gente justamente começar a experimentar. Então, assim, o que, que eu vou precisar olhar em termos. E aí, quando eu falo de redesign, não estou só falando do redesign do produto, estou falando do redesign de serviço. Então, como que eu olho também para a jornada do consumidor? Para que eu desenhe e seja. E eles usem, né, no fim do dia. Então, essa colaboração de empresas eu acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo ela é uma oportunidade. E aí, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, mas tem um case que eu gosto de dividir, que eu acho que justamente traduz essa colaboração, que foi a Colgate. As pastas de dente, né, elas são laminadas, enfim, elas não acabam não sendo recicladas. E aí a Colgate foi lá e desenvolveu, acho que nos Estados Unidos, uma pasta de dente, né, com o tubo da pasta de dente reciclável. E ela patenteou. E aí, a gente, né, entendendo um pouco do sistema de reciclagem, a gente, poxa, você acha que ali, né, numa esteira de separação, vocês já foram em alguma esteira de separação? Eu acho que Já assim, é uma conheço. experiência que todo mundo tem que ter na vida. E ter lá, né, a experiência de realmente, gente, é muita coisa que passa. Assim, você não vai olhar do tipo, ai, essa pasta de dente da Colgate é aquela reciclável, vou separar. É um naquela É esteira uma gigante, e né? assim, vai passar desapercebido. Então, o que que a Colgate fez? Entendendo esse desafio, ela abriu a patente para os concorrentes. Uau. Então, assim, eles estão implementando, agora eles estavam até, eu participei de uma palestra que eles deram, eles estão implementando em várias regiões, mas eles também estão, né? Então, assim, é como eu, em colaboração com o meu concorrente, olho por uma causa maior, né? Abro mão ali de, poxa, só eu ter a solução, e a gente fala, poxa, mas para ser reciclável, a gente precisa de massa crítica, então vamos se unir? Né? Então, acho que é isso. Tem os desafios, mas também tem as oportunidades dentro dessas grandes empresas, em colaboração. E, enfim, acho que é um pouquinho disso. É uma mudança de hábito, né? Que realmente fazer esse shift, né, do pensamento, né, do que a gente está acostumado, sair da zona de conforto, ele é um pouco mais trabalhoso, né? E para Sim, finalizar agora falando sobre zona de conforto e o que a gente tem sentido nos últimos tempos, né, que são essas mudanças climáticas profundas. Jenny, eu gostaria de finalizar com você, né? Que talvez seja uma pergunta clichê, mas qual a relação das mudanças climáticas com o impacto, né, desses resíduos têxteis aí que a gente vem enfrentando? Acho que a gente pode falar não só de têxtil, mas de toda a cadeia produtiva, né? E é impossível a gente não ter impacto, né? Enquanto o ser humano viver e respirar, a gente está soltando CO2 aqui, né? E enquanto a gente tiver industrialização, o que que aconteceu, né? Realmente pós-industrialização, né? Que a gente começou a usar muito, muito combustível fóssil acima daquilo que a natureza consegue recircular naturalmente, né? Eu até comento assim, porque o carbono, o gás carbônico, ele não é só vilão, né? Ele é a base da vida. A uhum, gente é feito de carbono, né? A comida é feita de carbono. Quando a gente fala de arroz, fala hidrocarboneto, né? Ele é feito de carbono. sim. Proteína da carne é feito de carbono. A gente recebe energia exatamente por causa do carbono. Né? Química é uma coisa que ou as pessoas amam ou odeiam, né? Mas todo mundo já deve ter visto a cadeia de carbono, C, tracinho C, né? Então, esse tracinho é a ligação do carbono com carbono, que quando você quebra, ele gera energia. Ele tem uma ligação muito forte, por isso que quando quebra, ele gera energia. Então, ou a gente come para destruir essa ligação e a gente ganha energia, né? Ou você queima para ganhar energia e vira vapor, aí vira, né, no carro, tudo mais. Então, o CO2 ele não é só vilão, a gente precisa dele.
O que está acontecendo é que o nosso ciclo natural já não dá conta de fazer, né, todo o ciclo do carbono, porque a gente está gastando muito, está emitindo muito mais do que a natureza consegue, né, absorver de volta sozinho. Isso não é só na cadeia têxtil, mas falando do têxtil, ele não é só o sintético, né? O problema no sintético vem desde lá da extração, que no momento que você extrai o petróleo, eu não sei quem já viu plataformas de petróleo, quando você extrai, tem sempre uma chaminha em cima, queimando, porque quando você tira petróleo, carvão também, quando você extrai, ele vem o gás metano junto. E o gás metano é 27 vezes pior do que o gás Uhum. carbônico em termos de aquecimento global, né. Uhum. E para não deixar o metano sozinho, eles queimam, por isso que tem sempre uma chaminha nas plataformas de petróleo e vira CO2. Mas de qualquer forma, tá jogando CO2 muito a mais, muito além do que a natureza consegue absorver de Sim. volta. Esse é o grande problema dos fósseis, mas não é só no fóssil. Até mesmo o algodão, que seria o salvador da pátria, digamos assim, né, nas roupas, porque ele é uma fonte natural, Uhum. você consegue replantar, né, tudo CO2 que o CO2 que o algodão emitiria, ele é absorvido de volta, né, que é a mesma coisa É da bacana. cana-de-açúcar, essa ideia do carbono neutro, né, um ciclo Uhum. fechado, ele emite, mas ele é absorvido de volta de novo, só que a questão do algodão e outros eh, coisas agrícolas, produtos agrícolas, aqui no Brasil a gente usa muito agrotóxicos também e muitos fertilizantes, né, e isso também impacta, porque Uhum. fertilizante e agrotóxicos geralmente é de fonte fóssil, né, então é toda uma cadeia, né, as mudanças climáticas, realmente a gente tem que mudar muito, né, toda a cadeia, não só no consumo, desde realmente lá, desde o design de qualquer produto, realmente tem que começar lá do comecinho. E interessante do fertilizante, ele tem nitrogênio, né, o principal fertilizante que ele precisa que o pessoal de agronomia fala NPK, né, é o N de Uhum. nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, são os principais nutrientes que as plantas precisam. E no Brasil falta muito nitrogênio, né, e tem que importar, a maioria é importado, Ah, não sabia. nitrogênio. Desde a produção até chegar no consumidor é muito longe, né, então quanto mais longe, mais combustíveis fósseis acabam sendo consumidos, seja pelo transporte, seja por embalagem, né, porque toda vez que sai de um lugar para o outro é mais embalagem que vai sendo usado, ou pallets, né, de transporte, e assim vai. Então, ah, a gente tem que voltar ao local, né, consumir localmente, consumir de quem produz aqui no meu vizinho, porque aí eu não preciso nem de certificados, né. Hoje a gente já tem certificado para tudo, né, certificado de CO2, pegada neutra, certificado de orgânico, só que isso acaba encarecendo também, né. O orgânico hoje é caro por causa de certificação e porque ele vem lá de longe, mas se eu compro de uma horta urbana, no meu vizinho, que eu sei quem que está produzindo, eu não preciso de certificado. E eu pago direto para ele. Tem muito menos, atravessadores, muito menos transporte, muito menos embalagem, então muito menor a pegada de carbono. Então a gente realmente tem que voltar para o local. É, realmente ainda temos muito caminho pela frente para a gente fechar esse ciclo. Obrigada pela participação de vocês. Os Cenários Possíveis é uma realização do Estúdio 360, uma parceria entre o State e a Umbrella. Obrigada.